Toma seu assento. Toma seu assento. Abrindo a sua Bíblia, no primeiro livro de Crônicas, primeiro Samuel, e Crônicas, primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 13, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para nós estarmos juntos refletindo nesta noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. Louvado seja o nosso Senhor. Amém? Já encontraram? Que não encontrou, ou que eventualmente queira, vai ser projetado ali. Primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 13, versículo de número 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Samuel havia dito a Saul que esperasse a sua chegada durante 7 dias. Mas como Samuel não tinha vindo, os soldados começaram a debandar rapidamente. Em vista disso, Saul disse a eles: tragam para cá o sacrifício queimado e as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício. Mas justamente quando ele terminava de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. E Saul saiu ao seu encontro para o saudar. Porém, Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os meus homens estavam se espalhando e que você não chegava no prazo marcado, e os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha, eu disse para mim mesmo: os filisteus estão prontos para marchar contra nós em Gilgal. E eu não pedi auxílio do Senhor. Por isso, senti a necessidade de oferecer o sacrifício queimado, sem esperar a sua chegada. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Você desobedeceu. Ele tinha planos de fazer você e seus filhos reis de Israel para sempre. Mas agora, o seu reinado vai terminar. O Senhor já encontrou um homem segundo o seu coração e já o indicou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Somente até aí. Queria te chamar para orar. Você pode orar junto comigo? Se você puder, feche os seus olhos. Clame a presença do Espírito Santo. Abra o seu coração, entregue o seu coração. Peça para que o Espírito Santo fale com a sua vida. Que o coração do Senhor possa encontrar com o seu coração, se revelar nesta noite. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Te louvamos com adoração. Declaramos quanto somos dependentes do Senhor e quanto queremos ser fiel, queremos que o nosso coração seja fiel ao Senhor, Pai. Mas sem a Tua presença em nossas vidas, sem a revelação do Teu Espírito Santo, sem a Tua verdade, Pai, somos apenas escravos de nós mesmos. E nesta noite nós clamamos: Espírito Santo de Deus, venha falar em nossos corações. Nós abrimos o nosso coração. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala com o povo que o Senhor mesmo escolheu para estar aqui nesta noite. Que seja uma noite de cura, de transformação, de edificação, uma noite de entrega. Nós queremos colocar tudo diante do Senhor, Pai. Se nós entregamos este lugar, nossa vida e nosso coração, e cremos que o Senhor vai falar conosco. Fala comigo, Jesus. Fala comigo. Igreja. E revela, Pai, nossa oração no nome de Jesus. Quero dividir algo que Deus colocou no meu coração, em cima desse texto. Peço para vocês que quando Deus falou comigo nesse texto, uma das coisas que eu imaginei que eu iria falar são características
de um homem, de uma mulher, segundo o coração de Deus. Afinal, muitas vezes nós estamos até meio que padronizados, né? A gente pega um texto falando de um homem que teve algo diferenciado, que tem uma lição para nos dar. A base, na maioria das vezes, é olhar para esse homem, pegar ele como modelo e um modelo para nós. Não tem nada de errado nisso. Mas quando eu estava fazendo isso, Deus coloca algo muito maior que isso, que olhar para Davi. Vamos olhar sim. Mas já trazendo o entendimento para todos, muito maior do que olhar para Davi, gente. Tudo tem a ver com Deus e o coração dele. Se há algo que não tem a ver, que nós devemos aprender, não tem a ver com o coração de Davi. Tem a ver com o coração de Deus. E às vezes, nós nos perdemos na jornada justamente por isso. Nós queremos olhar para o nosso coração. Nós queremos trazer algo de bom do nosso coração. De verdade, não existe. É um caminho para o fracasso. Nós, por nós mesmos, olhar e querer produzir algo através do nosso coração. Nós já somos fadados, é um caminho já para erro. E talvez seja o grande erro da nossa nação e muitas vezes o grande erro da nação evangélica. Achar que do nosso coração, por si mesmo, por modelos, nós podemos trazer algo grandioso. Não podemos. Então, aí, Deus me faz olhar ao texto, ao contexto, e eu quero trazer algumas reflexões que Deus colocou na minha vida, eu queria dividir com vocês. Primeiro que eu queria lembrar esse povo, o povo que chega até o momento de pedir Saul ou de pedir um rei, é um povo guiado apenas e exclusivamente por Deus. Quem guiava o povo? Deus. Eu respondo, você fala, quem guiava o povo? Quem era o rei do povo? Mas sabe o que esse povo resolve fazer? Igual às vezes no Brasil nós temos algumas experiências já, né? Esse povo resolve levantar um impeachment para Deus. Ele não está governando bem. Está faltando alguma coisa. Ele está falhando. Então nós queremos o impeachment de Deus e vamos agora pedir um rei para substituir o reinado de Deus. Olha aqui para mim, olha aqui. Parece distante. Mas, na verdade, isso é uma realidade que paira a nossa vida todos os dias. Se nós formos perceber, e eu sei que você percebe que você é inteligente, a nossa nação fez o impeachment de Deus. Ela tirou Deus do centro. Esse mundo, esse sistema, que muitas vezes nós deixamos ele nos envolver, esse mundo fez o impeachment de Deus, tirou Deus do centro, do reinado e colocou o homem. E muitas vezes é você e eu. E isso agrada. Quando tira, muitas vezes agrada por quê? Porque está fazendo a vontade do homem. Está fazendo a vontade e os desejos que aparentemente vão dar bom resultado. E, gente, de verdade, gente, eu gostaria que todos nós fôssemos sinceros com o nosso coração. Agora eu estou falando, sincero com o nosso coração. É o rei dele. Quem é que governa seu coração, suas ações, suas decisões, suas práticas, o que move a sua alegria e a sua tristeza, que te angustia, que te deixa triste, que te deixa alegre, é realmente as coisas de Deus ou são as coisas naturais? Então esse povo, ele pediu um rei. E agora, preste atenção nisso, porque isso é importante para aquilo que Deus tem falado e eu quero construir com vocês. Agora, não me responda, porque eu não gosto de fazer pegadinha, tá? Havia algum problema esse povo ter um rei? Eu quero só que você pense. Qual o problema do povo pedir um rei?
Algum problema? A minha resposta, ou vou responder com a Bíblia: não. Nenhum problema em querer ter um rei. Zero de problema. Sabe por quê? Quando nós olhamos na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 17, se você quiser abrir, versículo 14 em diante, diz assim: as Escrituras testificam justamente o fato de que Deus já havia preparado um momento que iria entrar um rei na história do povo. Então o rei é algo que eu poderia dizer legal na vida do povo. Esse povo tinha direito de um rei. Haveria o tempo para o rei. Então não é o problema de querer um rei. O problema é de como querer um rei. Sabe, eu gosto de refletir bastante, sabe, sobre a nossa vida. A maior parte dos nossos problemas não é o que nós queremos, desejamos. Afinal, até a própria Bíblia diz assim: deleita depois do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então não tem nenhum problema naquilo que nós desejamos. Mas o Senhor nos chama para uma profundidade maior, para nós questionarmos por que desejamos. Sabe, não é o que você quer. Eu quero namorar. Eu quero ser feliz. Eu quero um bom emprego. Eu quero ser um bom profissional. Quero ser um bom cantor. Quero ser um bom pastor. Zero de problema. A questão sempre será o que está por trás daquilo que nós queremos. E aí a pergunta, e eu quero caminhar em direção a esse olhar, isso tem a ver com o coração de Deus ou tem a ver com o meu coração? E aí que é o problema. Aí que entra o grande problema da história, o grande problema da nossa vida. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o coração e a vontade de Deus ou tem a ver com meu coração e a minha vontade? Então o povo pediu um rei, ele pede um rei, mas um rei segundo o coração de quem? Um rei segundo o coração do homem, segundo o meu coração, segundo a minha vontade, segundo os meus desejos. Então não é, e é importante que muitas vezes nós temos essa falsa interpretação de que coração de Saul, um coração maldoso, coração de Davi, um coração bondoso. Mentira! Os dois, toda a humanidade tem um coração corrompido. Grande questão da vida não é o coração do homem. Grande questão da vida é o coração de Deus. A vontade de Deus, os princípios de Deus, o que Ele tem para o homem, para nós. Esse é o princípio de toda felicidade, esse é o princípio de toda alegria da nossa vida. O coração de Deus. Por isso, o tema que eu coloco para a nossa reflexão é seguindo o coração de Deus. Será que nós seguimos esse coração? Será que isso faz parte da nossa vida, da nossa rotina? Será que nós nos preocupamos em seguir o coração de Deus ou sem perceber, e talvez até percebendo, estamos seguindo o nosso coração. Estamos seguindo a nossa vontade. E talvez, gente, desculpa a minha franqueza e a minha realidade, às vezes você pode defender, jamais, de jeito nenhum. Talvez você siga o coração de um sistema. Talvez você não para refletir e sem perceber, você é apenas parte de uma manada que segue o coração de um sistema caído ante Deus, que tirou Deus do centro. Por isso é importante nós refletirmos sobre nossa vida e talvez numa noite como essa, nós conseguirmos ir a um lugar de arrependimento e falar: Senhor, eu quero seguir o teu coração. Diga: Senhor, eu quero seguir o seu coração. Agora, para você mesmo, é verdade? Sei que é verdade, gente. Quando eu faço essa pergunta, é mais para nós criarmos congruência com nós mesmos. Mas
Quem, na sua sã inteligência, num ambiente como esse, não tem o desejo de fato? Poxa, na verdade porque é inteligente. De uma certa forma, todos nós queremos. A grande questão é o que nós estamos fazendo para isso. Qual a nossa compreensão, como nós estamos tratando a nossa vida, como estamos deixando a nossa vida ser levada. Então, é importante. Então, não tem como nós olharmos essa palavra, nós trilharmos um caminho sem nós entendermos que tem a ver com Deus, não tem a ver com o meu coração. Tem a ver com o coração de Deus, tem a ver com um conhecimento, com uma busca maior de entendimento. Vamos ser bem sinceros, jamais nós paramos a busca do coração de Deus. A maioria de nós, sem perceber ou apenas levado, nós paramos de buscar o coração de Deus e a verdade é, gente, se eu não estiver seguindo o coração de Deus, eu estou seguindo o meu coração, não tem outro caminho. Ora, não, eu não tenho vida de oração, eu não tenho disciplina espiritual, cara, eu vou na igreja quando dá certo, mas, cara, amo Deus. Cara, não é assim. Deus nos chama, nos convida para conhecê-lo. E Ele fala que Ele se revela para aqueles que buscam. Chame-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Coloca Jeremias 33:3, você está na Bíblia aí? Coloca aí, para que todos nós saibamos. Deus quer ser achado. Ele quer ser encontrado, Ele quer realmente mostrar, entregar o seu coração. Fala, seria achado de vós, não é? Oxe. Vamos lá. 29:3. 13. Ó, erro grave. Jeremias 29:13. É o que eu acabei de ler. Né? O que eu acabei de falar, mas espera aí. Ó, coloca lá, Jeremias 33:3. Não é possível. A minha está diferente. A minha está assim, ó. Invoca-me e eu te responderei. E te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Na de vocês está assim, não está? 33:3. Fale comigo, eu responderei. Ah, é mesmo? Eu não ia até o fim? Versão é um negócio incrível, né, gente? Mas a verdade desse texto é: Deus quer ser encontrado. Mas ele fala que há necessidade de uma busca. De uma busca. Então, essa passividade e que fala, não, Deus está no meu coração, talvez seja um engano. E nós precisamos lidar com os enganos do nosso coração. Nós precisamos lidar com os enganos porque nós precisamos buscar conhecer Deus. E quando nós conhecemos Deus, mesmo conhecendo Deus, nós precisamos saber o que nós fazemos com esse conhecimento, porque nós corremos também um risco. Pegando aquilo que eu quero falar, nós corremos o risco de conhecer Deus, conhecer os atributos de Deus, mas não focar no principal atributo de Deus em relação à humanidade. Deus é santo? Certo. Esse Deus santo, a sua santidade não comunga com o pecado, é real? É real. E aí nós estamos numa crise, nós vamos ter uma crise agora. Deus é santo, a santidade de Deus não comunga com o pecado, nós somos pecadores. Opa, aí a boca esquentou. Por isso que nós precisamos entender que Deus é santo, Deus é justo, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus não é imutável, mas esse Deus, em sua natureza, existe algo maravilhoso. Deus é amor. Existe um atributo de Deus que não anula os outros atributos, mas que nos leva ao relacionamento, à possibilidade de restabelecer um relacionamento com Ele, o amor.
Se nós não olharmos dessa forma, nós vamos enxergar um Deus como alguém muito distante, e sem perceber, nós vamos olhar o mundo de forma distante. Mas quando nós entendemos que Deus se revele o seu coração, no seu coração, nós sintonizamos com o seu coração de amor, as coisas começam a modificar. Personalidade de Deus se revela num amor pela humanidade. Há uma discussão, não vou entrar em discussão, uma discussão teológica, que há um jargão, né, que nós falamos, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Há uma discussão teológica em relação a isso, porque Deus não vai amar aquele que é o alvo do pecado, que é o pecador. Então Deus tem a ira para o pecador, porque a sua ira é santa, mas esse Deus que tem uma ira santa contra o pecador, ele tem um amor perfeito para esse pecador. E esse amor se revela onde? Na entrega do seu filho lá na cruz por nossas vidas. Então o amor, embora nós não podemos falar, ele supera a justiça, supera a ira, o amor de Deus, ele é perfeito e ele o tempo todo está buscando aqueles que ele quer que seja amado, através do arrependimento e do perdão, do sacrifício. Esse Deus nos ama e a todo tempo estende as suas mãos. Apesar de ser santo e nós sermos pecadores, ele estende a sua mão para nos perdoar, para que nós possamos ter novamente relacionamento com Deus Santo. E nós só podemos ter através de Jesus Cristo. Então, ponto que eu quero que vocês tenham no seu coração. O coração de Saul não é um coração perfeito. Esse texto, quando nós olhamos Deus falando, escolhi a Davi, porque é segundo o meu coração, ele está falando, segundo a escolha e a bondade de Deus e a misericórdia, ele já tinha um escolhido. Assim como ele escolheu você. Ele não te escolheu por causa do seu coração que era bom. Ele não me escolheu, nossa, Zé é bonzinho, bom marido, bom pai. Eu escolhi o Zé Hilton. Ele é segundo o meu coração. Ele é bonzinho, não. Eu escolhi Zé Hilton. Eu vou dar um novo coração. Ei, Deus não está buscando anjos, sabe, anjos de carne e osso, para se encontrar e falar, achei um anjo de carne e osso segundo o meu coração, vem para cá, eu te amo. Não. Deus sabe que todos pecaram, Deus sabe que todos carecem da misericórdia dele. Deus está buscando um coração aquebrantado que dê lugar para que ele faça uma obra, que ele mude a história e que ele coloque um novo coração. É assim a promessa que ele faz através do profeta Jeremias: dar-lhe-ei um novo coração, não mais de carne, segundo o coração de Deus. Então, coloquei alguns passos para nós seguirmos o coração de Deus. Como nós podemos fazer para seguir o coração de Deus? Para seguir o coração de Deus, nós precisamos de, primeiro ponto, eu acho particularmente, gente, um dos pontos que eu mais tenho aprendido em Deus e tem mudado totalmente a minha vida. Primeiro ponto, reconhecer que somos pecadores. Nossa, pastor, reconhecer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Reconhecer que o pecado, ele é uma herança maldita que nós recebemos. Reconhecer que o salário do pecado, ele não teve nenhuma mudança. Ele continua sendo a morte. Logo, todos, Romanos 6, 23 declara isso, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós precisamos ter esse reconhecimento. Não tem um coração bom, um sequer. Não, Davi, o coração bom, não era. Pastor Zé, tem o coração bom, não era, continua não sendo. Não, as pessoas são bonzinhas, não são.
Então, quanto mais nós investirmos em entender essa verdade, buscar essa revelação, nós vamos entender que Jesus Cristo, Deus, não nos encontra para melhorar o meu coração. Não é para melhorar. Ah, eu sou bonzinho, vou se tornar melhor. Não, eu sou um lixo, agora vou se tornar segundo o coração de Deus. Meu coração é corrompido e eu preciso de um novo coração. É o que está em Ezequiel 36, 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós o meu espírito, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Olha aqui para mim, gente. Sabe, um dos enganos da vida é querer imaginar que nós encontramos a Deus por vontade ou por habilidades, passos para encontrar a Deus. Passos para encontrar a Deus. Preciso de um novo coração. Preciso de um novo coração. Um morto não consegue buscar nada na vida. E é isso que a Bíblia fala, sem ter Jesus, quem nós somos? Sem Jesus, nós somos mortos. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 5, fala justamente disso, que Deus, Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos. O morto não busca Deus, gente. O morto é encontrado por Deus e Ele ressuscita a vida. Ele nos ressuscitou, nos vivificou em Cristo Jesus. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou pela graça, nós somos salvos. Não existe mérito, existe um Deus que ama, que tem misericórdia e que muda tudo. Embora Davi tivesse alguns atributos positivos, quando nós olhamos a história, nós percebemos, é um homem como qualquer outro, que um dia buscou ao Senhor e buscou fazer o seu melhor, mas quando nós olhamos a história, nós vemos que ele falhou. Então, quanto mais, e é interessante que nós olhamos a vida de Davi, e é importante que ele reconhecia o quanto era pecador. Ele reconhecia. E desde o nascimento, ele nasceu em pecado. Então, quando nós olhamos para Deus, e essa aplicação que eu quero trazer para nós, é que Deus prova verdadeiramente o amor ao homem, o que o seu coração realmente é inclinado para perdoar e para ofertar amor, não nos dando o que nós merecemos. Isso é amor. Cometemos um delito, o que merecemos? Morte. E o que Jesus Cristo dá? A morte que era para mim e para você. Preste atenção nisso. O sacrifício que era para mim e para você, porque para ele ser justo, ele tinha que cumprir a ordem. Todos pecou, morte. Então ele tem que aplacar a morte. Para não colocar a morte em quem merece, você merece a morte, eu mereço a morte. Ele coloca a morte em seu Filho Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, ele cumpre a justiça. Por isso que nós falamos que a justiça de Deus, ela se dá em Jesus Cristo, porque ele tinha que aplacar, porque o amor de Deus não pode ir contra a sua justiça. Entende? Não é o que eu estou falando, Deus é amor, mas Deus é justiça, eu não estou criando nenhum bordão, mas Deus, os seus atributos são imutáveis, ele é justo, e ele não pode, por conta de amar, ele negar a sua justiça. Ele falou, se o homem pecar, vai morrer, e o homem pecou. A morte tem que, a sentença tem que ser executada. E aí o amor é o seguinte, pega o que ele tem de melhor, o seu filho,
Em Jesus Cristo, Ele cumpre a sentença para não nos dar o que nós merecemos. Então, o que você e eu, o que nós merecemos? Morte e inferno. Nossa, pastor, isso é forte? Não. Tão maravilhoso falar sobre isso hoje. Gente, como é maravilhoso nós falarmos sobre isso. Porque o amor, a graça e a misericórdia do Senhor, todas as manhãs estão aí para levar as pessoas ao arrependimento. Por quê? Porque em Cristo já foi feito. A sentença que era contra mim foi completamente imputada em Jesus Cristo. Agora eu não tenho mais essa condenação. Romanos 8:1, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque toda condenação foi colocada em Cristo Jesus. Então o que eu mereço, Deus não vai me dar. Existe um outro ponto, gente. Eu não mereço, Ele vai me dar. Misericórdia, não dar para alguém aquilo que ele merece. Você merece castigo. Vem cá, filho. Dá um abraço. Vou te acolher, eu vou te ensinar um novo caminho. Nossa, mas pai, eu sei que eu mereço, eu fiz. Eu sou culpado, pai. Pai te ama. Já está bom de não dar o que eu mereço. Não, mas o pai tem algo a mais. Vou dar o que você não merece. Você não merece o melhor de mim, você não merece o céu, você não merece a graça, você não merece o meu favor, você não merece a minha intimidade, mas agora eu estou te dando a possibilidade de ser segundo o meu coração. Eu estou te dando a possibilidade de uma salvação, estou te dando a possibilidade de uma nova história, de uma nova vida. Eu não sei a sua história, eu não sei como você, como cada um de nós adentramos nesse lugar, mas a verdade de Deus é essa verdade todos os dias, batendo no nosso coração e falando: eu quero te oferecer misericórdia e graça. Misericórdia para não te dar a condenação que de fato você merece, graça para te dar aquilo que você não merece, o presente que não merece, para te dar o céu. Isso é o coração de Deus. Esse é o coração que nós temos que conhecer. Esse é o coração que eu e você devemos dedicar a nossa vida para conhecê-lo, para ter intimidade, para ter proximidade, para ouvir a sua voz, para entender as coisas profundas do Senhor. Nós nunca vamos conseguir se não entendermos. Meu coração, se não entendermos que não tem a ver com algo que eu tenho, tem a ver com o que Ele me dá. Então, sabe, uma frase que eu tenho usado bastante para a minha vida, e que é justamente vendo tudo que a gente está vendo nesse sistema, nesse momento, dentro da igreja. Nós sempre falamos, e é verdade, que nós somos espírito em uma vida, vivendo uma vida humana, né? Somos um espírito tendo uma experiência humana. Mas eu digo que é muito mais do que isso. Quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, nós entendemos: eu sou um pecador, vivendo uma aventura de santidade. Eu só posso viver essa aventura de santidade porque aquele que é santo está aqui. Porque aquele que é santo me encontra, me santifica todos os dias, mesmo eu continuando entendendo, sou um miserável pecador. Mas Ele me santifica. Eu consigo, quando eu entendo, quando eu coloco nele, eu consigo ter uma vida de santidade, experiência de santidade. Eu consigo alcançar o seu coração, eu consigo entender a sua vontade a partir do momento que de fato realmente é o meu rei. Eu entendo, eu preciso de um rei segundo o coração dele. Eu sou um péssimo rei. Sou um péssimo rei, porque serei o rei segundo o coração. Minha esposa é uma péssima rainha. Seu marido é um péssimo rei. Seus filhos, pior ainda. Só é um rei que pode ser, que pode reinar e governar com cetro de justiça. Ele é o Senhor. Nem um pecador
Será que nós conseguimos entender? Política está acabando com a igreja. As pessoas imaginam que vai haver um rei, um governante, alguém que possa ter o cetro de justiça. Não tem. Só o Senhor. E quando nós conseguirmos entender isso, nós vamos colocar os governantes no lugar deles. Ele não é o meu Senhor. Eu tenho um Senhor justo, fiel, que governa com justiça e que apesar do meu pecado, Ele me ama. Esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor. Para seguir o coração de Deus, nós precisamos não confiar em nosso coração. Gente, de verdade, talvez seja uma das coisas mais difíceis. Não confiar no coração do homem. O texto que nós lemos, nós estamos vendo a queda de um rei segundo o coração do homem. E eu volto a frisar, não tem a ver com o coração de Saul, tem a ver com todo o contexto que aconteceu, segundo o coração do homem. A nossa queda sempre será por conta de algum lugar nós colocamos segundo o coração de algum homem. Dividimos. O texto de Tiago, capítulo 1:8 diz: um coração de um homem dobre, dividido, é inconstante em todos os teus caminhos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: porém vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Propriedade exclusiva. Ei, eu preciso falar a verdade do Evangelho. Esse Deus que nos ama, que nos encontra, que oferta o seu amor, a sua graça, Ele nos chama para uma jornada exclusiva. Aquele que não deixa pai, mãe, não é digno de mim. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que ele está falando? Ele vai dar o suporte para tudo que você precisa, inclusive essas coisas. Porque João capítulo 15 diz que sem mim nada podeis fazer. Eu não posso. Eu sei que eu não consigo. Mas na hora que eu olho o coração dele, na hora que eu olho a vontade dele, na hora que eu olho a sua palavra, opa, ele falou que eu não vou estar só. Ele falou que eu não vou ter que pegar esse fardo sozinho. Falou que eu não vou ter que carregar a cruz sozinho. Ele vai estar comigo, o Espírito Santo está comigo. Então, quando nós olhamos para Saul, o texto ao qual nós lemos fala exatamente do momento de queda. Olha, preste atenção nisso. O povo que levantou como rei, que bateu nas suas costas, que falou que ele era o cara, que ele é o rei, esse mesmo povo, no momento de dificuldade, o que aconteceu? Foi debandando. A boca está quente. O negócio está difícil. Foi se escondendo e deixou Saul sozinho. Ei! Todos que são segundo o coração do homem, um dia vão ter que lidar com a solidão. Eu diria, esquece o que eu te falei, todos nós, independente, um dia teremos que lidar com o sofrimento ou a dádiva da solidão. A questão é, você é segundo o coração de quem? Do homem ou de Deus? Segundo o coração do homem, estou só, estou lascado. Segundo o coração de Deus, eu e Deus já somos maioria, não tem problema, o importante é que seja feita a vontade dEle. Todos nós vamos ter que um dia passar por um Getsemane, onde Jesus entra com 12, onde ele caminha com 3, e onde ele deixa 3 por um instante e fala, segura aí, que agora esse lugar é que eu tenho que passar sozinho. E talvez o que vai sair do nosso coração é, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, eu não estou aguentando.
que seja feita a sua vontade, porque eu já venci. A minha vitória não está em quantas pessoas estão ao meu redor, a minha vitória está na convicção de que Deus está comigo. A minha vitória está na certeza de que o Senhor é minha força. Eu não confio em carro, não confio em cavalo. A minha força está no Senhor e eu farei menção do Senhor da minha vida. Pois é. De verdade, gente, essa é uma batalha. Essa é uma batalha. Batalha que muitas vezes o inferno vai se levantar contra as nossas vidas. Porque muitas vezes nós vamos ter que passar pela prova de entender onde está o nosso coração e quem nós confiamos. Isso, siga o coração de Deus. Siga buscando entender esse coração. Mas enfim, continuando. E a palavra de Deus mesmo fala: maldito o homem que confia no homem. Eu prefiro a versão que fala: maldito o homem que confia na força do seu braço. Então não é, não confio em ninguém, mas confio em você. É do mesmo tamanho. E bendito o homem que confia no Senhor, ele será como árvore plantada. Essa confiança é no Senhor. Nós precisamos trilhar um caminho para ser segundo a vontade de Deus. Fazemos isso seguindo a sua vontade. Sabe, a verdade é, Davi também passou por isso. Davi também passou por tempo de querer confiar em si próprio. Quando você for olhar, se a gente for olhar, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, não precisa abrir. Davi pega e de repente ele começa a fazer um censo. Vamos ver quantos homens nós temos para mostrar para todo o povo que nós somos fortes. Resultado final? A mão do Senhor falando para ele o que ele escolhe. Deus dá 3 opções para ele. Cair na mão dos seus inimigos. Tentar lembrar. Uma é cair na mão dos inimigos, perder o trono, e a terceira é cair na mão do Senhor. E ele fala: Senhor, melhor estar na sua mão, porque o Senhor tem misericórdia. Teve que passar pelo processo para entender. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Todos nós temos possibilidades de falhar, mas a grande diferença está justamente no terceiro ponto que eu quero encerrar isso que eu estou falando. Davi era um homem que entendia o que era arrependimento. Nosso problema não é errar. De verdade, gente, o seu problema, o meu problema não é errar, porque nós vamos errar. O problema é o que nós fazemos com o erro. O meu problema, o seu problema, de verdade, me entendam com o Espírito Santo. Meu problema, o seu problema não é pecar. O problema é o que nós fazemos com ele. O que nós fazemos com o pecado. Quando eu peco, o que eu faço? Aquele que segue o coração de Deus, ele entende: eu posso pecar, mas eu sei que eu tenho um Deus fiel e justo para me arrepender e voltar ao caminho. Então, o problema e o terceiro ponto para seguir o coração de Deus é entender que ele busca arrependimento e não justificativa. Ele busca obediência e não sacrifício. A questão é nós olharmos no nosso coração. Agora a gente tem que olhar que lugar que nós estamos. Vou falar para vocês muito bom de justificativa. Tem que lutar muito e aprender. Meu coração é bom de justificativa. Quando eu erro, primeiro pensamento que vem é aonde eu vou colocar essa culpa. Quem pode ser o culpado? Parece até que eu sou filho de Adão, na minha natureza. Minha essência, na minha nova natureza, eu sou filho de Deus, mas parece que eu sou. Sabe, muitos de nós, muitos da igreja, querem fazer um sacrifício, algo para atrair Deus, para justificar o pecado, e Deus só quer coração quebrantado e arrependimento. Mas parece que é mais fácil, eu vou me envolver na obra de Deus, eu vou fazer uma coisa para Deus, e Deus vai cobrir o meu pecado. Não tem.
Só arrependimento. Pior do que isso é só continuar do mesmo jeito, como se Deus não existisse. Muitas vezes na jornada nós estamos vivendo como se Deus não existisse, como se a justiça dele não fosse uma realidade, como se ele verdadeiramente estivesse alheio a tudo que passa na nossa vida. Ei, Deus, ele quer sondar o nosso coração para nos perdoar. Ele não quer acusar, você já tem um acusador. Mas ele quer realmente que nosso coração seja um coração aquebrantado. E Davi é a demonstração dessa verdade. Quando ele peca, e talvez, dificilmente, nós vamos encontrar um homem de Deus na Bíblia tão pecador quanto Davi. No sentido moral, no sentido de nós entendermos, sabe, de práticas realmente repugnantes. O que é Saul sacrificar na hora errada, de maneira errada, diante de um Davi que trai, que pega a mulher do seu escudeiro, trai com essa mulher e depois mata o cara? Que pecado é maior, gente? Dentro da nossa ótica. O problema é que um outro se arrepende. Deus nos chama a esse lugar de arrependimento. A igreja é o lugar dos arrependidos, não é os anjos de auréola, não sei se é esse nome que fala, que andam bonitinho e que se apresentam ao mundo como as pessoas perfeitas. Não, nós somos pecadores que nos arrependemos e mostramos ao mundo a oportunidade do arrependimento através do amor de Deus. E só alcançamos verdadeiramente o coração de Deus com arrependimento. Quero chamar o Ministério de Louvor para vir aqui, para nós concluirmos essa reflexão. Enquanto eles vêm, eu quero pedir para vocês, se vocês puderem se colocar de pé, até para vocês se envolverem um pouco mais no sentido de todo o seu corpo. Isso. Eu quero finalizar nos focando cada um de nós para a oração, mas essa oração só vai ser válida realmente se nós conseguirmos entender realmente quão nós necessitamos do coração de Deus. Povo de Deus. Talvez o maior engano que nós temos na nossa vida é imaginar que Deus, ou numa reunião da congregação, busca as pessoas das melhores performances. Sabe quem quer adorar com mais beleza? Tem uma performance bonita, ou que sabe cantar melhor, ou que se apresenta com o melhor casamento, sabe? Se meu casamento está bom, então digno de adorar ao Senhor. Hoje eu não falei nenhum palavrão, eu não fiz nada de errado, hoje eu estou digno de adentrar na presença de Deus. Seja bem sincero, muitas vezes nós achamos isso, gente. Quantas pessoas muitas vezes não estão aqui hoje, e cometeu algum erro. Eu falhei, eu vou para a igreja fazer o quê? Isso é a incompreensão de quem é Deus e do amor de Deus. Mas talvez o maior pecador aqui dessa noite, quando eu falo o maior pecador, é a pessoa que talvez tenha um entendimento que cometeu o pior delito na vida. Se ele se apresentar um coração quebrantado diante do Senhor e arrependido, é justamente esse coração que o Senhor vai falar. Ele é segundo o meu coração. Estou colocando um novo coração nele. Ele que realmente entende, poxa vida, eu preciso desse perdão, eu preciso dessa misericórdia, eu preciso do coração de Deus, eu preciso de um novo coração. Davi é um modelo imperfeito, mas que aponta para o perfeito. Não podemos olhar para Davi. Davi é apenas o pecador imperfeito anunciando que um dia viria o perfeito, e o perfeito já veio, ele é Jesus Cristo. Ele é o perfeito. Ele é o coração perfeito, ele é o modelo perfeito, ele é aquele que nós devemos olhar a todo tempo.
Ele é o que muda toda sentença, é o que muda o coração. E eu queria falar uma coisa para você, ele está aqui, né? Eu queria pedir para você, se for possível, você fechar os seus olhos um momento. Feche seus olhos, coloque seu coração em Deus, apenas em Deus nesse momento. E a minha oração, eu queria que seja a sua oração, seja a oração de Davi: sonda-me, Senhor. Senhor, eu não quero sondar o meu coração, eu não sou capaz de sondar o meu coração. Por isso, Senhor, sonda o meu coração. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, e leva-me, Senhor Deus, pelos caminhos da tua justiça. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto e inabalável. Dai-me, Senhor, um novo coração. Fale com Deus aí no seu lugar, do jeito que você se sentir melhor. Mas deixe o Senhor sondar o seu coração. E você busque o coração de Deus. Fala para o Senhor: talvez, Senhor, o Senhor vai olhar o meu coração e eu sei, eu não tenho nada de bom, eu cometi muitos erros e muitas falhas, Senhor. Senhor, eu pequei no pensar, pequei no agir, errei, falei o que não devia. Sonda, Senhor, o meu coração, mas muda ele, Senhor. Dai-me um novo coração, dai-me um coração segundo o teu coração, Senhor. Eu quero ser segundo o teu coração. Dai-me um coração